Pois bem, alunos, o MDL não se encontra somente nas indústrias, mas também temos oportunidades existentes no setor de transportes. Para quem não sabe, o setor de transportes é uma das principais fontes de emissão de gases de efeito de estufa. Em 2011, transportes foram responsáveis por 22% das emissões globais de gases de efeito de estufa, devido ao consumo energético, sendo que 73% dessas emissões são do transporte rodoviário. Estima-se que até o ano de 2050 o consumo de energia no setor de transportes possa aumentar 70% caso não sejam adotadas novas políticas de apoio ao transporte de baixo carbono. Nesse setor, uma das principais oportunidades existentes é relativa ao quê? A troca de combustíveis fósseis por combustível renovável, como, por exemplo, o biodiesel e o uso do gás natural veicular, o GNV. A mudança de modal, como, por exemplo, aumentar a infraestrutura de trens e metrôs, e planejamento urbano de forma a evitar o crescimento desenfreado do setor de uma forma insustentável e ameaçando a mobilidade dos cidadãos. A participação dos projetos de MDL no setor de transportes é pequena, principalmente por causa da complexidade requerida para uma metodologia eficaz de acordo com os preceitos do Conselho Executivo do MDL. Atualmente, somente 2 projetos estão em fase de validação. Outros 9 projetos, incluindo pequena escala, submeteram propostas de novas metodologias aqui no Ceará. Nesse total, a metodologia corresponde a 5 projetos que foram rejeitados e 4 delas estão em consideração. Para projetos referentes à troca de combustível, a princípio, não existem maiores problemas. No entanto, para esse tipo de projeto, é imprescindível que seja determinado por contrato a titularidade de créditos de carbono, pois uma das maiores preocupações é o problema referente à dupla contagem, ou seja, quando um ou mais atores da cadeia resolvem requerer as RCS. Para projetos de eficiência e mudança do modal, ainda há alguns desafios a serem superados na elaboração da metodologia, e muito ainda está em discussão para garantir a adicionalidade e uma linha de base confiável. As principais dificuldades relacionadas a projetos do setor de transporte são relativas às leis, que é traduzido que tem a ver com vazamento e dupla contagem. Além disso, parece que projetos de setor público encaram maiores dificuldades no desenvolvimento de metodologias aplicadas. Os principais problemas são dificuldade da comprovação da adicionalidade, porque a receita oriunda das RCS contribui muito pouco em relação aos custos do projeto. Além dos projetos normalmente servirem a uma série de objetivos da política pública, previsões sobre as emissões futuras do setor são incertas devido a vários fatores inerentes ao setor e de seu crescimento, podendo resultar em linhas de base duvidosas. Algumas hipóteses vitais não podem ser verificadas ou exigem muito esforço para sê-lo. Desafios para o monitoramento dos impactos das emissões evitadas, ou seja, o impacto desses mecanismos de mitigação está sendo limitado no setor de transportes, por algumas razões como concorrência entre os setores para acesso aos fundos climáticos disponíveis, aliados aos níveis de certeza na redução das emissões do setor de transportes em comparação a outros setores e a complexidade dos métodos necessários para estimar, monitorar e verificar as reduções no setor de transportes. Os projetos registrados no setor de transportes são classificados de acordo com o tipo, incidência e o potencial de redução anual do CO2. Os projetos de implantação do sistema BRT representam quase 50% dos projetos de MDL, enquanto os projetos de implantação de metrôs e VLT representam pouco menos de 20%. BRT, metrô e VLT representam 94% do potencial de redução anual do CO2 de todos os projetos do setor registrados no mundo. O restante de projetos engloba, em geral, a implantação de novas tecnologias veiculares e o uso de combustíveis não fósseis. Na escala mundial, ao longo dos últimos anos, o Japão tem anunciado um forte compromisso para ajudar os países em desenvolvimento no tratamento das questões relacionadas com as alterações climáticas. O país é um dos 5 maiores contribuintes, em termos absolutos, nas últimas décadas, e sendo o fundo que mais disponibilizou recursos para o setor de transportes. Em muitos aspectos, as condições necessárias para financiar o transporte de baixo carbono são semelhantes a qualquer proposta de investimento. As atividades devem ser rentáveis, deve haver capacidade adequada nos países para receber e aplicar os recursos de forma transparente e econômica, e os investimentos devem ser concebidos, utilizados e administrados conforme as exigências da fonte de financiamento. O financiamento climático tem um adicional de demonstrar a redução das emissões.